Bendito seja o nome do Senhor. Chuvas torrenciais têm castigado a região nordeste do Brasil, trazendo muitas enchentes, muitas inundações e alguns mortos e milhares de pessoas desabrigadas. No programa de hoje vamos refletir um pouquinho sobre onde encontrar esperança. Quando águas impetuosas levam nossos sonhos, enchem nossa vida de lama e nos deixam em meio aos destroços. Nesse programa, a esperança está sempre em pauta. Por isso é que agora, com você e para você, começa Além dos Fatos. Como o assunto é esperança, então eu já quero oferecer para você um presente maravilhoso, muito instrutivo para abençoar a sua vida. Eu me refiro à revista Verdades para o Tempo do Fim. Esta revista foi preparada pela Escola Bíblica da Rede Novo Tempo com o propósito de instruir você no conhecimento da Bíblia. Eu quero, por exemplo, destacar aqui o 2º capítulo da revista, cujo título é Onde está Deus quando as tragédias acontecem? Onde é que Deus está? Quando os problemas ocorrem em nossa vida, quando as tragédias acontecem conosco. Esse é um presente, como eu disse para você, que a gente lhe oferece com muito carinho. É só você entrar no blog do nosso programa, que aparece aí na sua tela, e fazer o pedido. Preenche um cadastrozinho rápido e a gente lhe manda pelo correio totalmente de graça. Você pode também pedir através do telefone, o nosso DDD é 12 21 27 31 21. Você liga para a Escola Bíblica em horário comercial, nossa equipe vai anotar os seus dados e enviar a revista para você. Dessa maneira você estuda a Bíblia, você descobre importantes temas bíblicos que com certeza vão esclarecer muitas dúvidas que talvez você tenha. E eu quero também mandar abraços, tenho aqui muitos abraços hoje, começando com a Ângela Almeida, do Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E ainda para a Daiane Vieira, de Verdejante, no Pernambuco, para a Isabel Cristina, de Amparo, São Paulo, e para o Pedro Cabral, de Maringá, no Paraná. E tem mais, esse último final de semana nós tivemos a Caravana Novo Tempo lá em Marabá, no sul do Pará. E eu quero mandar abraços agora para o Pará, começando com os amigos lá de Marabá, os pastores, membros da igreja, irmãos das mais diferentes denominações religiosas, o povo da cidade de Marabá, todos que estiveram conosco lá nesse último final de semana, que foi maravilhoso. Caravana Novo Tempo em plena praça pública, foi uma bênção. Eu quero incluir aqui nesse abraço as igrejas do bairro Laranjeiras, onde tive o prazer de pregar no sábado de manhã, e a igreja do bairro Independência no domingo à noite. Inclusive lá no Independência o culto foi na rua, só bênção. O culto foi em frente à igreja, olha que maravilha. E aí nós falamos para todas as pessoas daquela comunidade. Eu quero abraçar também a irmã Maria Núbia, do quilômetro 7, Igreja Nova Aliança, lá em Marabá. Também para a irmã Alzeni e família de Breu Branco. E ainda para o Cairo e a Sandra da Costa Paiano, de Itupiranga. E a irmã Antônia Costa, do bairro Laranjeiras, lá em Marabá. Deus abençoe aí todo o povo do Pará, esse estado que é grande, que é rico e muito acolhedor. Nós estamos ao vivo agora também pelo Facebook e pelo Instagram. Eu aproveito e cumprimento todos os amigos do Face, todos os amigos do Instagram e já peço a você que compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. E todos os nossos programas, eles são colocados em nosso canal no YouTube. Eu aproveito e convido você também para você se inscrever em nosso canal no YouTube. A gente agradece muito a Emily, que é muito querida, assistente da produção do Além dos Fatos, que organiza tudo isso aí para nós nas redes sociais. Muito bem, eu quero lembrar a você que apesar de todas as dificuldades da vida, existe um Deus maravilhoso que cuida de nós, que guia os nossos passos e que está orientando os caminhos dos seus filhos.
Mas é hora de nós verificarmos uma pequena matéria relativa a essa questão das enchentes que estão acontecendo, sobretudo nos estados de Alagoas e Pernambuco. O número de pessoas desabrigadas e desalojadas por conta dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias é de quase 45 mil pessoas. Mais de 20 acessos à zona rural estão comprometidos, deixando algumas comunidades completamente isoladas. 2 pessoas morreram no estado e não há levantamento de desaparecidos. Essas imagens aéreas mostram o tamanho da destruição. A água chegou ao nível dos telhados e moradores tiveram que usar barcos. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, visitou vários locais atingidos e solicitou o apoio do governo federal. O presidente Michel Temer enviou ajuda humanitária e anunciou a liberação de uma linha de crédito de 600 milhões de reais para obras em Pernambuco. 2 fatores se apresentaram aqui. Nós precisamos cumprir a emergência, ou seja, recuperar logo aqueles danos provocados pelas chuvas. E mais adiante, já não se trata de emergência, obras indispensáveis que sejam preventivas. Ou seja, nós temos que proteger as encostas para que não haja deslizamento e outros tantos eventos que possam ser levados adiante. O nosso objetivo foi exatamente esse e também prestar solidariedade, convenhamos aqui, ao povo de Maceió, que lamentavelmente perdeu 3, 4 dos seus habitantes e alguns até, tenho notícia, desaparecidos. O número de pessoas desabrigadas e desalojadas por conta dos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias é de quase 45 mil pessoas. Mais de 20 acessos à zona rural estão comprometidos, deixando algumas comunidades completamente isoladas. 2 pessoas morreram no estado e não há levantamento de desaparecidos. Essas imagens aéreas mostram o tamanho da destruição. A água chegou ao nível dos telhados e moradores tiveram que usar barcos. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, visitou vários locais atingidos e solicitou o apoio do governo federal. O presidente Michel Temer enviou ajuda humanitária e anunciou a liberação de uma linha de crédito de 600 milhões de reais para obras em Pernambuco. Triste, não é? Muito lamentável. Inclusive a ADRA, que é a Agência Humanitária Adventista, está incansavelmente trabalhando lá nessas regiões afetadas, com o propósito, é claro, de ajudar um pouco a minorar o sofrimento daquelas pessoas. Eu vi outro dia alguém falar, em tom de ironia, e também revelando muita insensibilidade, que o pobre vive dizendo que não tem nada, e quando vem a enchente, ele diz que perdeu tudo. Na verdade, quando o pobre diz que não tem nada, o que ele está dizendo é que o que ele tem é muito pouquinho. E quando diz que perdeu tudo, significa que o pouquinho que tinha foi embora. Esta realmente é uma vida muito dura, né? Esta é uma vida muito difícil. Eu tenho visto muitos filhinhos de Deus, gente sincera, inclusive fiel ao Senhor, passar por tremendas dificuldades, por muitas perdas, por muitas tristezas, por muitos sofrimentos. E eu agora não me refiro apenas perdas de bens materiais. Será que estou falando agora para alguém que também está vivendo uma situação semelhante? Águas impetuosas têm levado os seus sonhos, têm enchido sua vida de lama. Você, nesse momento, por diversas razões adversas da vida, você se sente em meio aos destroços. Eu quero muito nessa hora, pela graça do Senhor, pela orientação do Senhor, eu quero compartilhar com você uma palavra de esperança. Mas antes de abrirmos a Bíblia, vamos orar. Ó Deus e Pai querido, por Tua graça, Senhor, nós te pedimos agora, Tu que sondas os corações e sabes de todas as coisas, que Tu venhas, Pai, dar para cada um dos Teus filhos uma palavra de esperança, de acordo com a realidade de cada um de nós. Te peço, Pai, por Tua graça, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, que esta é uma vida injusta, que essa é uma vida complexa, todos nós sabemos, né? De acordo com João, o discípulo amado, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, João diz assim que o mundo inteiro jaz no maligno. A razão dessa vida ter se tornado tão complexa, tão injusta, tão sofrida, é exatamente pelo fato do que João diz, de que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a condição lamentável na qual a humanidade se encontra.
o Senhor Jesus Cristo, ele nunca prometeu vida fácil para os seus seguidores. Eu penso que você sabe disso. E se você não sabia, precisa saber. Não acredite em ninguém, em nenhum pregador, por exemplo, em nenhuma igreja, que lhe prometa vida fácil, por ser discípulo, por ser seguidor de Jesus. O Senhor Jesus, repito, ele não promete vida fácil para os seus seguidores. Jesus nunca disse que os seus filhos estariam isentos de problemas, de tristezas, de sofrimentos e de perdas. Aliás, o próprio Cristo, segundo a Bíblia, foi um homem de dores. O próprio Cristo sofreu tremendamente. Jesus sabe muito bem o que é sofrer. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nesse mundo caótico, do qual nós não podemos, não devemos ter muitas expectativas, os filhos de Deus devem estar com seus olhos além desse mundo. Os filhos de Deus devem enxergar pela fé além dessa vida. A gente deve ver, eu posso dizer também, além dos fatos. E eu quero convidar você para abrir agora a Santa Bíblia e nós refletirmos nas palavras de um homem de Deus que, sem dúvida, tinha os seus olhos colocados não nessa realidade presente, passageira e caótica, mas na realidade futura, eterna e maravilhosa, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Olha que palavras maravilhosas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, está escrito assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo começa o texto que nós lemos dizendo assim: por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Se você verificar aqui em todo o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, você verá que Paulo está falando exatamente de perdas, de tristezas, de sofrimentos. No caso, ele vivia tudo isso por ser um pregador do Evangelho. E em decorrência do Evangelho, ele estava sendo judiado, estava sendo maltratado, sendo perseguido. Mas ele diz assim: olha, irmãos, não me desanimo. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso corpo se corrompa. No caso dele, o corpo estava sendo corrompido, judiado, maltratado por causa das agressões físicas sofridas. Mas muitas vezes o corpo se corrompe também pela enfermidade, não é? Ou por um acidente, ou mesmo pelo envelhecimento. Você sabe, quem vive envelhece, quem envelhece enfraquece. Mas Paulo diz assim: olha, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. O homem interior aí, naturalmente, é uma referência à mente. Paulo está dizendo assim: olha, nas dificuldades e sofrimentos da vida, nós podemos ter o nosso corpo corrompido, prejudicado. E eu acrescentaria aqui, nós também podemos ter perdas materiais de outra ordem, no sentido de perdermos nossos bens, perdermos nossa casa, perdermos nossos móveis, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que hajam perdas materiais, o nosso homem interior, diz Paulo, se renova de dia em dia. A nossa mente é renovada por Deus. Na crise, quando nós temos perdas materiais, nós podemos ter ganhos, ter vitórias espirituais, porque Deus renova a nossa mente, contribuindo assim para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento na fé. Bendito seja o nome do Senhor. E no verso seguinte, que nós também lemos, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como a visão de Paulo não estava presa ao presente, mas voltada para o futuro, ele diz assim: nossa leve e momentânea tribulação, referindo-se à realidade presente. Por mais pesada, por mais demorada que seja, Paulo via como leve e passageira. Por quê? Porque ele está olhando para o futuro. Ele diz assim: lá no futuro há para nós um eterno peso de glória que está acima de toda comparação.
E no outro verso, verso 18, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nossa atenção máxima, diz Paulo, não deve estar centrada nas coisas que se veem, nas coisas materiais, na realidade presente desse mundo que jaz no maligno, desse mundo caótico. Nossa visão deve estar centrada na realidade futura, nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, diz Paulo, são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. E além de eternas, elas são gloriosas, preparadas por Deus para aqueles que o amam. Eu tenho muitas vezes dito, especialmente para pastores, assim, que todos os seres humanos passamos por desertos nessa vida. Ou no contexto aqui da nossa matéria, né, do nosso fato da semana, todos os seres humanos passam por enchentes, por inundações. Todos nós passamos por situações adversas na vida, que podem ser comparadas a desertos, a aridez, lugares inóspitos, ou então podem ser comparados a enchentes, a inundações. Todos passamos por momentos adversos. Todos nós enfrentamos nossos desertos e nossas inundações. Mas olha aqui uma coisa, o mesmo deserto que mata, que destrói uns, renova, restaura outros. O mesmo deserto que derruba uns, levanta outros. Tudo depende de nossa atitude durante a crise. É exatamente assim. Você, na crise, pode ter atitude de revolta ou de rendição a Deus. Se a sua atitude for de revolta, o deserto vai lhe derrubar, o deserto vai lhe destruir. Mas se a sua atitude for de rendição a Deus, então creia. Seja o deserto ou a inundação, você será levantado, você será renovado, restaurado pelo poder de Deus. Você se lembra de outro texto de Paulo, é Romanos capítulo 8, verso 28, quando o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sejam as coisas boas ou ruins, de alguma forma que a gente não compreende, que a gente não vê, estão contribuindo para o bem daqueles que de fato amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Pensando nessas palavras de Paulo, eu me lembro da experiência de Davi, o rei Davi, o salmista Davi. Você conhece o Salmo 23? Provavelmente você conheça. Esse, se não é o texto mais conhecido da Bíblia, é um dos mais conhecidos. O Salmo do Pastor, o Salmo de Davi. Eu até convido você para a gente abrir a Bíblia nele e pensarmos só um pouquinho num detalhe significativo em relação ao Salmo 23. Aqui há muitos ensinos, né? Muitas lições preciosas, mas eu quero enfatizar um ponto. Davi começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma vez ouvi um professor de língua hebraica dizer que a melhor tradução desse verso primeiro seria assim: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Agora observe nos versos seguintes: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista Davi está falando a respeito de Deus, sobre Deus. Ele usa o pronome ele se refere a Deus na terceira pessoa, e ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso, das águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora um detalhe, verso 4, as águas tranquilas, os pastos verdejantes, os caminhos de justiça são transformados, e o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Nem sempre os pastos são verdejantes, nem sempre as águas são tranquilas, nem sempre os caminhos são justos.
Há momentos quando nós todos andamos pelo vale da sombra e da morte. Há momentos áridos, há desertos pelos quais todos passamos, ou há momentos de inundação, há momentos de enchentes que geram perdas, que trazem dor e sofrimento. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que não? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você percebeu um detalhe aqui muito significativo? Nos primeiros versos que eu li, o salmista Davi se referia a Deus como ele, o Criador, distante. Mas agora, depois de falar do vale, da sombra e da morte, Davi se refere a Deus como tu. Ele usa o pronome tu na segunda pessoa. Deus não é mais ele, o Criador distante. Deus é tu, um amigo próximo. Davi aqui não está falando mais a respeito de Deus. Depois do vale da sombra e da morte, Davi começa a falar com Deus. Por isso ele diz assim, porque tu estás comigo. O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Tu unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Oh, que maravilha! E aí o Salmo termina dizendo assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você percebeu esse detalhe significativo? Depois de falar do vale da sombra e da morte, o Deus Criador distante torna-se um amigo próximo. Antes Davi falava a respeito de Deus, agora ele está falando diretamente com Deus. Creia, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mesmo as coisas tristes, ruins e negativas. Quando o cristão tem na crise, na inundação ou no deserto, uma atitude positiva, não de revolta, mas de rendição a Deus, então o Senhor cumpre o seu propósito e Ele transforma o mal em bem, sobretudo em crescimento espiritual. Em tempos de crise, quando a vida se complica e a insegurança bate à porta, Davi fala com Deus e não a respeito de Deus. Eu disse para você que o apóstolo Paulo foi um homem que procurou manter os seus olhos fixos no céu, fixos em Deus, não apenas na realidade presente, mas sobretudo na realidade futura. E eu quero voltar a Paulo agora na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última das suas cartas escritas. Paulo estava pela segunda vez preso em Roma. Paulo foi indiciado por crimes contra o Império Romano. Nessa época, ele já havia sido julgado, porém, provavelmente, não havia sido ainda condenado à morte. No entanto, Paulo já pressentia que o resultado final seria exatamente a sua execução. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz assim, e por isso estou sofrendo essas coisas. Por isso, no contexto aqui, significa por ser um pregador do Evangelho. E estas coisas que ele sofria, humilhação, zombaria e ser tratado como um criminoso por ser pregador do Evangelho. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não me envergonho, diz Paulo, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele, o meu Deus, Ele é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar a minha herança, para guardar o prêmio que Ele a mim prometeu até aquele dia. E qual é o dia? Oh, o dia glorioso, quando o Senhor dará vida e imortalidade àqueles que confiaram nele, que pela fé andaram com Ele. Aqui mesmo, segunda carta de Paulo a Timóteo, agora no capítulo 4, versos 6 a 8, está escrito assim, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Quando Paulo fala do tempo da minha partida, ele está usando um eufemismo, uma expressão branda, para dizer o tempo
do meu martírio, o tempo quando eu vou morrer, quando vão me assassinar. Eu sei que esse tempo está chegando, mas combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu sei, diz Paulo, que a minha coroa, a coroa da justiça está guardada para mim. A coroa é um símbolo da vida, um símbolo da vitória, um símbolo do direito à imortalidade. Eu sei, diz Paulo, que a coroa da justiça está guardada para mim, mas não é só para mim não, é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Naquele dia, no dia da vinda do Senhor, então todos os que viveram pela fé, que andaram pela fé com Deus, passaram por adversidades, por problemas, por inundações e desertos, muitas vezes não compreenderam porque Deus fez, ou porque Deus permitiu, porque Deus não agiu, porque Deus não mudou as circunstâncias, mas ainda assim, sem compreenderem certas ações de Deus, ou aparentemente certas omissões de Deus, permaneceram crendo, confiando no Senhor. Ao passarem pelas dificuldades, tiveram a atitude de se renderem ao Senhor. Esses que deram crédito de confiança a Deus, um dia eles serão levantados pelo Senhor para a vida eterna. Eu gosto também das palavras lindas que estão no Salmo 56, verso 8, onde o próprio Davi diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Como que dizendo assim, eu sei que o Senhor estava lá pertinho, tão perto, como se contasse os meus passos. Ele me acompanhava passo a passo e Ele recolheu as minhas lágrimas no seu odre. O odre era um frasco usado para guardar água ao passar pelo deserto. Ele recolheu minhas lágrimas no seu odre, significa que Ele viu cada lágrima. E ainda que Ele não tenha agido para impedir que as lágrimas caíssem dos meus olhos, aquelas lágrimas não foram desperdiçadas. Havia um propósito de Deus para aquelas lágrimas. Você compreende isso? Tão lindo, não é? Creia nisso. O Senhor está contando os seus passos e Ele está guardando suas lágrimas. Se você e eu confiarmos nele, um dia, quando essa realidade presente estiver no passado e o Senhor fizer novas todas as coisas, então nós desfrutaremos a eternidade ao lado do nosso Senhor. Confie nele. Vamos orar. Ó Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Nós te oramos de todo o nosso coração. Nós te rendemos, Senhor, um preito sincero de louvor, de glórias, porque tu és maravilhoso. Eu te peço, Pai, por tua graça, abençoa todos os teus filhinhos que estão agora em oração comigo, em especial, Senhor, aqueles que estão passando por sofrimentos, por dificuldades, por momentos difíceis. Consola-os, Pai, que essas dificuldades contribuam para levantá-los, para renová-los, para restaurá-los. Ó Deus, toma-os nas tuas mãos. Eu te peço com gratidão, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Continue abençoando a sua casa e muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Mas lembre-se sempre, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz de Deus. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço, tchau.